poxa, esse vídeo aqui, acredito que ele vai subir no YouTube, então quem estiver assistindo pelo YouTube, por favor, dá um like no canal, se inscreva e bora para a aula de hoje. Então, vamos começar aqui com uma questão de módulo 2. E lembrando, né, quem está ao vivo aqui, por favor, podem abrir o microfone, fiquem super à vontade. No vídeo está refletindo aqui as questões, e né, eu não estou vendo o chat agora, mas fiquem 100% à vontade para abrir o microfone, explanar ali alguma dúvida que vocês tenham. Eu vou pausando ali aos poucos, tá bom? E acho que vai ficar legal para todo mundo. Vamos lá, então, sem mais delongas. Deixa eu voltar para cá, voltar aqui. Boa. Questão do módulo 2. Gustavo é um profissional CFP. Antes, né, deixa eu fazer o adendo importante. As 5 questões que estão aqui são questões que caíram na prova. Então, são questões de prova aqui, questões do último exame. A gente sempre tenta, tanto eu, a Gabi, Ronaldo, Léo, Lucas, todo mundo, a gente tenta deixar a questão o mais próximo possível, só que com o início da questão muito semelhante ali com que a proposta da escola pede, né? Então, geralmente começam com Gustavo ou estagiário, e os nomes, né, a gente tenta colocar para nós, mas o escopo da questão, ela é extremamente próxima com o que caiu no último exame. Bora lá, sem mais delongas, então. Questão 1. Gustavo é um profissional CFP e precisa orientar o seu cliente Lucas Silva, que tem R$ 1 milhão na poupança e está com medo de investir em um fundo de renda fixa. Vamos lá. Então, vamos pegar a canetinha aqui. Cadê ela? Minha querida, aqui, volta. Ele não está funcionando. Aqui. Que era investir em um fundo de renda fixa por apresentar volatilidade e marcação a mercado das cotas diariamente, onde sempre diz que quer manter tudo como está, pois esse investimento nunca o decepcionou. Qual o viés apresentado pelo cliente? A. Framing. B. Status quo. C. Aversão à perda. Ou D. Disponibilidade. Vamos começar de baixo para cima aqui, alternativa D. Por que ela está errada? A disponibilidade é quando a questão ela vai te falar de uma memória recente. Sempre lembra disso. Pô, Gustavo, tem que lembrar um monte de coisa na prova. Como que eu lembro disso de uma forma fácil? Disponibilidade é algo que está disponível. É algo recente, porque a disponibilidade, ela bate muito de frente ali, principalmente quando a gente está estudando. Quando eu estudei, eu também confundia representatividade com disponibilidade. Representatividade, lembrem ali, que é algo que aconteceu lá atrás. Então, por exemplo, o meu pai comprou ações de Petrobras há 10 anos atrás e me falou que investir em empresas petrolíferas é muito bom. Ou o meu pai gosta de empresas petrolíferas, o meu avô, o meu amigo, há muitos anos atrás, investiu em empresas, em bancos e achou a rentabilidade maravilhosa. Ele vai dar aquele efeito de passado, né? Muito de antes, assim, sabe? Muito, muito anterior. A disponibilidade, ela ia estar falando assim, por exemplo, o cliente viu, por exemplo, vamos trazer para a realidade, né? Realidade presente de hoje. O cliente leu uma notícia no jornal, às 15 horas da tarde, que as empresas do setor de aeronaves seriam beneficiadas com a não tarifação do governo Trump. Beleza, vou lá e pum, compro Embraer. Quem estava acompanhando o pregão viu que Embraer subiu. Quando eu estava olhando, estava subindo mais de 11% depois das 4 horas da tarde, né? Então, isso é disponível. Qual que é dentro de finanças comportamentais, qual que é o viés do cliente? É o viés da disponibilidade, porque é algo muito recente. Lembrem sempre de disponível, memória recente. Então, essa não fala nada disso. A alternativa C fala de aversão à perda. Ele fala sobre vol, né, e marcação a mercado. Então, ele está com medo. Mas a aversão à perda é basicamente ele ter a opção dele, vamos supor assim, ele ganhar ali R$ 100 com 100% de certeza,
ao invés de ele ganhar, por exemplo, na alternativa, num cenário B, ele ganhar R$ 200 com 50% de chance de ganhar R$ 200 e 50% de chance de ganhar zero. Então, exemplo, se na questão ele falasse assim, pô, o Lucas ele tem aqui um fundo que fala ali que se ele investir, ele tem aqui duas alternativas. Na alternativa A, ele tem 100% de chance que vai ganhar, e na B, ele tem 50% de chance de ganhar 200 ou 50% de chance de ganhar zero, por exemplo. Esse cliente aqui, ele está um pouco mais inclinado a investir na alternativa, na opção A, porque ele quer ganhar os R$ 100. Para ele tem muito medo de ter 50% de chance desse recurso virar zero. Se tivesse falando isso, por exemplo, na questão, aí a gente teria a alternativa C como a alternativa correta, que isso não está acontecendo no caso. Então, aqui, essas duas estão fora. A alternativa A, ele estaria falando como na questão? Por exemplo, framing, quando a gente ver a palavra framing, a gente tem que lembrar da palavra foto. Framing é foto. Então, um exemplo, como que ia estar na questão? Ia estar falando assim que ele investiu em um determinado fundo de renda fixa ou renda variável, que seja, porque na janela de julho até agosto de 2024, esse fundo performou bem. Então, ele está com... Aí você vai falar assim, pô, Gustavo, mas não é representatividade? Aconteceu lá atrás. Mas você entende que ele cravou ali uma foto na cabeça dele? Um cenário perfeito, que é do dia 1 de julho ao dia 30 de agosto, performou legal. Então, eu tenho uma foto desse período na minha cabeça. Então, é isso que eu acho que vai me entregar a rentabilidade. Pô, em 2025 eu vou lá e faço igualzinho. Como é outra alternativa que costuma vir cobrando na prova do framing, ele sempre fala de um familiar. Um familiar investiu no período da tarde, no inverno, alguma coisa assim, em empresas do setor petrolífero. Então, pô, ele está falando ali no inverno, no período da tarde, em um determinado setor, ele está com uma foto, né, um vídeo, um filme na cabeça. Então, aí a gente tem o efeito framing. O efeito framing não vem cobrando tanto nas provas, tá? O que mais tem vindo, né, pelo menos na última veio, e na penúltima também, é do status quo. O status quo é exatamente o que a prova, o que a questão está nos falando. Por quê? O status quo é basicamente o efeito da inércia. É o medo do novo. É o eu não querer fazer nada. Eu não quero me movimentar. Eu não quero... eu tenho medo de fazer alguma coisa. Quem que tem muito status quo? Cliente, vocês, quando, né, alguns já trabalham, alguns querem trabalhar em assessoria, o status quo é muito popular no cliente herdeiro. O herdeiro, o cliente que herdou uma posição do pai de R$ 1 milhão de Petro. É um cliente que tem muito status quo. A gente, para conseguir fazer ele vender ou se desfazer da posição, é um pouco difícil. Pelo efeito da memória afetiva do pai, do avô, que passou do avô para o pai, do pai para ele, essa, sei lá, 20 mil quantidades de Petro, acaba sendo um pouco difícil. O cliente herdeiro é um cliente que provavelmente, claro que a gente nunca consegue cravar nada na pedra, mas é um cliente que tem forte tendência a ter ali o status quo. O quo, né, como vocês preferirem falar. Então é isso, tá? A prova fala exatamente isso. Aqui ela fala onde sempre diz que quer manter tudo como está, pois esse investimento nunca o decepcionou. Então, a prova entrega bonitinho aqui para nós que o cliente tá, o viés apresentado por ele é o status quo, tá bom? Então, tubarãozinho na tela. Alguma pergunta aqui? Tranquilo? Hugo, eu ia facinho, facinho, até na parte de aversão à perda, porque aqui no enunciado ele deixa claro, a gente está com medo de investir, né, no fundo de renda fixa por conta da vol, né? Uhum. Eu iria cair como patinho na aversão à perda, mas é óbvio que, como tá dizendo que eu quero deixar tudo como está, porque nunca vai me decepcionar.
Aí eu poderia também ficar na dúvida entre status quo e aversão à perda, né? Mas eu ia cair rapidinho aqui na prova em aversão à perda, certamente. Boa. Mas é isso, as questões de finanças comportamentais, elas sempre vão. Vocês podem perceber isso, né? Quem já fez a prova, quem costuma fazer os simulados, é sempre da mesma forma esse tipo de questão. São duas nada a ver, então disponibilidade e framing, assim, a maioria de vocês deve ter tirado fora. E são duas ali, sempre a questão de a questão que for para marcar disponibilidade ou representatividade, certeza que vai ter o outro, tá? Então, para realmente a pessoa, como são coisas muito parecidas, as pessoas costumam se confundir, aí, claro, erram a questão ali no pequeno detalhe, tá bom? Olivier, pode falar. Pode falar. Vamos lá, eu tenho umas dificuldades no framing ali, até eu fui no status quo, mas o framing eu sempre tenho uma dificuldade. Como olha uma fotinho de um lado, daria para fazer uma correlação para lembrar de o trader, né? Pensar em framing trading, tem a galera, tem cara que opera aquela hora ali das 11 ao meio-dia, porque sabe que tem volatilidade, ele só opera naquela hora. Isso seria um framing? Um viés de framing, sim. Se cair na questão, por exemplo, meu cliente gosta de operar das 11 ao meio-dia, pois entende que o mercado apresenta uma vol, e o mercado, sim, ele tem uma vol maior, né, ali entre 10h30 e 11h30, próximo do horário do almoço, e aí os preços costumam esticar, geralmente um pouco para cima, e aí à tarde costuma corrigir um pouco para baixo. Isso é um efeito framing das pessoas, que é um viés, tá? É um efeito framing, sim. Perfeito. Valeu. Boa. Mais alguma? Vai me ajudando aí, estagiário. Vou passar aqui, tá bom? Bora lá para a próxima, então. Aqui foi uma questão que todo mundo que saiu falava assim para a gente. Pô, meu, caiu uma questão lá, vocês precisam de ver. É uma questão que saiu... Passou o slide aqui? Ou não? Não, eu lembrei dessa questão. Já li, já associei a prova. Então. E para reproduzir foi Filha da... meio complexo, porque a gente recebeu essa questão aqui, ó, eu recebi ela, sei lá, uns 30 enunciados diferentes, eu acho. E aí eu tentei reproduzir ela, né, da forma mais próxima do que estava na prova. Primeira dica, primeira coisa, a questão, ela tinha muito mais informações, na minha opinião, tá? Ela tinha, porque textos realmente gigantes. E aqui eu não consegui colocar tudo, mas o ideal é que vocês entendam aqui o sentido de uma questão dessa. Pegou a prova, viu uma questão gigante, lembra sempre disso que eu vou falar agora. Essa questão dá o mesmo um ponto do que a questão anterior de 2, 4 linhas. Beleza, nessa questão, o que eu faço? Eu pulo direto para cá. Então, eu pulo direto... Claro, aqui a gente está resolvendo 5 questões em 1 hora. É muito fácil, mas a gente tem que lembrar... Vem, caneta, cadê a caneta? Caneta, vem. Aí, tá mostrando. A gente tem que lembrar que na prova, a gente não vai ter todo esse tempo, né? Então, a gente tem que treinar o cérebro para... ele conseguir ler e responder rapidamente. Acho que esse é um dos grandes segredos ali do CFP, porque o tempo realmente é um bem ali, é algo muito escasso, né? Na vida ele é escasso para todos, mas na prova ali é algo que costuma faltar para muitos alunos. Então, nessa questão, eu vou ler ela com calma, com todos vocês agora, mas vocês vão notar que é uma coisa que tem muita informação inútil, literalmente inútil, que é para encher linguiça ali. E a prova adora fazer isso, adora. E aí, uma dica muito básica, quem gosta de fazer concurso público, prova de certificação, já sabe que é ler a pergunta. Então, eu vi um texto gigantesco, vou lá, com base nesse perfil e orientação, qual dos produtos a seguir deveria evitar? Então, aqui ela está falando qual dos produtos a cliente deveria evitar. Então, vamos ler a questão. Basicamente, deve estar falando muita informação que a gente não vai utilizar. Questão 2.
A estagiária é economista de uma asset com experiência no acompanhamento de indicadores macroeconômicos. Beleza, falou nada demais. Demonstrou otimismo em relação ao cenário econômico atual, acreditando que o mercado apresenta boas oportunidades de crescimento e valorização de ativos. Ela procurou seu planejador financeiro com o objetivo de investir parte significativa de seu patrimônio, buscando alternativas que pudessem se beneficiar desse momento de otimismo. Tá vendo que encheu linguiça até agora, né? Então, durante a conversa, o profissional certificado percebeu que, embora a cliente tivesse um bom entendimento das variáveis econômicas e de mercado, sua tolerância ao risco, especialmente ao que se refere ao risco de crédito, era baixa. Era baixa. Ela não se sentia confortável em correr o risco de sofrer perdas por conta de incapacidade de pagamento por parte do emissor de um título de dívida. Beleza. Então, aqui ela é uma cliente que não é muito ali a favor de investir em títulos de crédito privado, em títulos de dívida de renda fixa, onde ela possa tomar um calote. Legal. Ou seja, ela priorizava a segurança do emissor e não estava disposta a aceitar investimentos cujo retorno estivesse atrelado diretamente à saúde financeira de uma empresa ou entidade que pudesse inadimplir. Diante disso, mesmo reconhecendo o bom momento econômico e a vontade da cliente de investir, o profissional CFP considerou prudente recomendar que ela não aplicasse seus recursos em instrumentos que envolvem risco de crédito, ainda que pudessem oferecer uma boa rentabilidade. Com base nesse perfil e orientação, qual dos produtos a seguir a cliente deveria evitar? Detalhe, muitos de vocês aqui devem ter acertado. Eu vou explicar aqui, né, rapidamente, mas muitos de vocês devem ter acertado. Mas o ponto é, a questão tinha muita coisa enchendo linguiça, literalmente. Então, vão ter questões assim, fáceis, literalmente fáceis como essa, só que grandes, extensas. E aí o ideal é que todos leiam aqui a pergunta, tá bom? Então, beleza. Depois a gente lê esse texto enorme aqui, que foi uma tentativa uma tentativa de reproduzi-lo aqui como na prova, no exame, mas né, vamos tentar entender a questão. Como ela tem medo do risco de crédito, a gente automaticamente já vai eliminar as duas de cima aqui, ADR e BDR. Por quê? ADR e BDR são instrumentos de renda variável. Eu não consigo comprar o BDR ou o ADR, né? Que é o BDR é basicamente a ação de NVIDIA que eu compro aqui no Brasil. É uma ação de uma empresa não brasileira negociada aqui dentro do Brasil. E a ADR é o inverso. A ADR é a ação de Petrobras que negocia lá nos Estados Unidos da América. É a ação de Vale que negocia lá nos Estados Unidos. Então, aqui, eu não estou falando de renda variável, eu estou falando de renda fixa, risco de crédito. Nada a ver com essas duas primeiras. Por que não a alternativa C? Ela está falando aqui, ela está falando que ela tem medo, ela não está disposta a aceitar investimentos cujo retorno estivesse atrelado diretamente à saúde financeira de uma empresa ou entidade que pudesse inadimplir. Se ela for comprar um título, uma debênture incentivada da Petro, ela está no risco de Petrobras, apenas, né? Apenas de Petro. Se ela compra um fundo de investimento de renda fixa, o gestor ele tem mais de 200, mais de 100, mais de 50 ativos de crédito privado dentro desta carteira, onde ele vai fazer ali os trades, né, de entrada e saída dos ativos de forma recorrente. Então, ele não tem ali ela não precisa ter um medo de um risco de crédito de uma empresa em específico. No fundo de investimento, ela está diversificada amplamente. O que a cliente deveria evitar com base no que a gente entendeu da questão aqui? Ela deveria evitar com certeza aqui as debêntures incentivadas. Tá vendo? Questão muito fácil, muito tranquila mesmo, só que na pegadinha do texto, né, que todo mundo gastou ali 3 minutos para ler. Fechou? Alguém tem alguma dúvida dessa aqui? Quer comentar alguma coisa? Boa, é isso? Bora então.
Bora seguir aqui, que essa foi bem fácil. Deixa eu voltar. Boa. Então, questão 3. Também caiu no exame, e essa aqui todo mundo ficou muito confuso, mas é uma questão boa de entender como ela caiu no exame e a gente não tem dentro da nossa plataforma essa questão aqui, tá? Vocês vão aprender aqui em primeira mão, e se tiver alguma questão lá, vocês já vão estar sabendo o que marcar. Inclusive, no dia, eu e você conversamos a respeito, né? Dessa, né? Eu lembro, Sistema. É, Eu lembro. eu nunca mais vou errar. Eu tenho certeza que eu errei, mas nunca mais vou errar isso aí. Eu lembro. E aí, bora lá então. Bora lá entender essa questão. Questão fácil, bem tranquila aqui. E acho que vocês vão gostar de entender um pouquinho. Gustavo é um cliente conservador e que gosta de ativos mais líquidos em seu portfólio. Acontece que, por indicação de seu filho, Leonardo, quer começar a investir em FIIs. Ele gosta de reduzir carga. Aí agora começou o importante para a gente ir marcando. Ele gosta de. Opa, cadê a canetinha? Volta. Ele gosta de reduzir carga tributária e gosta de renda passiva. Beleza, né? Então, ele gosta de reduzir carga tributária, ele gosta de renda passiva? Pô, fundo imobiliário, legal. Qual fundo imobiliário é menor e menos volátil para o cliente? A questão deixa bem claro assim que ela não dá muita informação. Ela só fala ali qual fundo é melhor e menos volátil para o cliente. Qual fundo é melhor e menos volátil para o cliente. Aí você vai falar assim, pô, meu, que prova, né, chata, meu. Como que ela não me dá mais insumos para resolver? Realmente foi isso. E ela deixa bem claro na prova ainda, desconsidere fatores macroeconômicos como taxa de juros, inflação, câmbio, entre outros. Beleza, a gente fica um pouco no escuro aqui. Agora vamos raciocinar. Se a prova tivesse falado que se eu não precisar, eu não preciso de liquidez e eu só não quero vol, né, volatilidade, eu quero, então, na verdade, um fundo setipado. Pô, Gustavo, por que se ele falasse que eu não me importo com liquidez e eu só não quero a volatilidade, é melhor o setipado? Porque o fundo setipado, ele vai marcar na curva. Então, podem, né, vocês devem, se tiverem algum fundo setipado na carteira, a instituição financeira costuma marcar na curva. Por quê? Porque o fundo setipado, ele não tem negociação em bolsa. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um fundo aqui, vamos pegar um fundo LSLS11, fundo imobiliário. Ele tem 10 milhões de cotas listadas na bolsa. Eu tenho 3 milhões. O Estevão tem mais 3 milhões. E um belo dia, a cota está R$100, mercado à vista, sendo negociado. Em um belíssimo dia lindo para se viver, eu pego o acordo e vou lá e comando uma ordem de venda. Eu sei que esse cenário não acontece, mas só para vocês entenderem. Vocês entendem que esse fundo, mesmo sem o gestor errar nada, mesmo se não tiver nenhum default, não tiver inadimplência, regra básica da economia, se eu tenho mais pessoas vendendo algo do que comprando algo, às vezes o cliente pode ligar para vocês e falar assim, por que tal ativo está caindo? Você vai falar, nada demais, tem mais gente comprando, mais gente vendendo do que comprando. E realmente, muitas vezes, acontece isso dentro do mercado. E aí, se eu tenho ali, por exemplo, nesse meu exemplo, eu tenho 3 milhões e eu vou lá e comando uma ordem de venda, nesse meu exemplo, né, só para ficar facinho para todo mundo entender, o fundo iria cair 30%, concorda comigo? Por quê? E aí eu, obviamente, ia ter que cadastrar minha ordem ali, se eu cadastrasse a mercado, ia executando ali a 100, 99, 98, as últimas cotas ali iriam executar a R$70. Por quê? Não aconteceu nada com o fundo, mas eu tenho 30% desse produto. Se eu vou lá e vendo e a mão comprada topa pagar só R$70 no meu produto, no fundo imobiliário, essa cota vai derreter. Então, se na questão tivesse falado que eu não me importo com liquidez, eu só não quero, eu não quero observar volatilidade na minha cota, eu não quero ver volatilidade, eu iria marcar necessariamente um fundo setipado, tá bom? E aí, quando eu tenho um fundo, agora vamos continuar o entendimento da questão. Os fundos imobiliários de papel,
eles, em suma, eles são menos voláteis, porque eles investem em títulos de crédito imobiliário de renda fixa, né? Por quê? O gestor vai comprar ali um CRI, uma LCI, algo ali atrelado à renda fixa, um título de dívida de renda fixa. E ele tem geralmente o quê? Uma remuneração pré-fixada. Ele tem o quê? Pagamentos periódicos. Logo, o fluxo de caixa desse fundo, ele é mais previsível. O que é mais previsível? Eu comprar o KNCR ou comprar o TEGAR? O TEGAR 11, vamos trazer para a vida real. Muito mais previsível. A previsibilidade de caixa do KNCR, do KNUQ, que são fundos de papel. O primeiro que eu citei, o KNCR High Grade, o KNUQ, o KNUC, ele é um High Yield, né? Ele compra taxas altas. Qual que tem uma maior previsibilidade de caixa? Qual que tem menos volatilidade? O fundo de papel, porque o gestor vai comprar ali renda fixa, entende? Já o TEGAR, por exemplo, que é um fundo de tijolo, ele vai comprar ali, um exemplo, tá? Ele vai comprar um terreno na Vila Mariana e ele vai tentar revender esse terreno. Sei lá se vai ter comprador daqui a um mês, sei lá se o mundo é mundo. Mas se o mundo não for mundo, amanhã o fundo de papel vai cair. Vai, claro, com certeza. Mas a gente está falando aqui do menos volátil, o mais previsível, sabe? É entender ali as nuances da questão. Então, o fluxo de caixa do fundo sendo mais previsível, ele tem o quê? Uma menor oscilação no valor patrimonial das cotas. Olha como é lindo o mercado financeiro. Então, ele tende a ser mais estável, né? Porque ele está vinculado à curva de juros e o crédito ali da dívida, tá? Então, do que necessariamente ali o valor como um fundo de tijolo, né, um fundo de galpão, tijolo, galpão, como vocês preferirem chamar, um fundo de galpão vai estar atrelado ali ao valor de mercado dos imóveis. Os FIIs de tijolo, eles investem ali diretamente em imóveis físicos e eles estão expostos ao quê? À vacância, à inadimplência, a revisões de aluguel, eles sofrem com ciclos econômicos de juros altos. Por quê? Porque a atividade, ela reduz. Olha como é lindo, o mercado financeiro é lindo, tudo é muito lindo, muito preto no branco. Então, se eu compro ali, por exemplo, quem mora de aluguel, por exemplo, mora de aluguel, é mais fácil eu negociar um aluguel com uma Selic em 15, que a inadimplência sobe, o acesso ao crédito fica mais difícil, ou com a Selic em 2? O acesso ao crédito estando mais fácil, a vacância ela vai diminuir. Então, por isso que os fundos de tijolo, até mesmo que eles vão ter menos ganho ali eventual em uma possível venda, eles vão ter uma maior previsibilidade num corte de taxa de juros, tá? Então, as cotas, elas são mais voláteis, né? Porque os ativos, eles são líquidos e eles são sujeitos ali a avaliações de mercado. Então ali, por exemplo, comprei esse terreno aqui na Vila Mariana por 10 milhões. Amanhã ele tá 9, amanhã tá 9,5, amanhã tá 11. É um negócio que não é muito previsível, entende? E aí, voltando para a parte aqui da bolsa, mercado de balcão. Os fundos negociados em bolsa, no mercado secundário, eles têm a formação de preço livre. Ou seja, a cota ela oscila conforme oferta e demanda. E eles sofrem influências ali de fatores externos e podem apresentar ali um desvio relevante entre o valor da cota de mercado e o valor patrimonial. Já o fundo CETIPado, as cotas elas são calculadas diariamente, com base no valor patrimonial, sem variação especulativa. Então, não tem aquela oscilação de preço baseada no mercado. O investidor ele só vê a cota subir ou cair de acordo com o rendimento ali da carteira e não com o humor da bolsa. E as cotas ali, elas não são negociadas diariamente. Os aportes e os resgates, eles são sempre diretos com o administrador, no caso de um fundo CETIPado. Beleza. Legal. Dito isso, explicado, o que a gente tem aqui nas alternativas? Vamos lá. Alternativa A,
ele está falando FIIs de papel. Oh, show de bola. Bom, oh, meu Deus, o monitor deu pane aqui. FIIs de papel tá certo, beleza. Negociados via mercado de balcão? Não, né? Porque a gente não quer um fundo negociado via mercado de balcão. Ele não falou nada aqui, ele quer um fundo menos volátil. Ele pediu para desconsiderar taxa de juros, inflação, câmbio. Ele pediu para desconsiderar também o fator liquidez, que isso seria matador para a questão. Então, da forma como está aqui, é o fundo negociado via Bolsa de Valores. Gustavo, mas ele fala, é o melhor, menos volátil e mais líquido para o cliente. Beleza. Nesse caso, seria a alternativa A. Aí, porque ele pede desculpa, perdão, o mais líquido não. Ele não se importa com liquidez. Se ele especificou que o cliente não se importa com liquidez, ele só quer o menos volátil, aí seria a alternativa A. Pô, não falou nada de liquidez. E está falando aqui que, poxa, a gente subentende, né, cliente conservador que está começando a investir em fundo imobiliário, como a questão não deixa clara, ele não vai entrar direto num fundo CETIPado. Por quê? Porque o fundo CETIPado, ele é voltado para pessoas com um perfil o quê? Agressivo, entendeu? E aqui na questão ele fala que o cliente tem um perfil conservador. Agora, por exemplo, pô, Gustavo, mas se na questão tivesse falando que ele é conservador, mas ele não se importa com liquidez e ele não suporta ver volatilidade, ele não suporta ver uma oscilação, comprou o fundo por R$ 99,80, ele não quer ver o fundo amanhã R$ 99,50. Nesse caso, o fundo CETIPado. Mas, pô, Gustavo, agora minha cabeça bugou, meu Deus, a prova é fogo, ela confunde a gente. Sempre pensa em tentar não discutir com a prova. O Germano fala muito isso, né? Falava na minha época lá, 6 anos atrás, e até hoje é verdade. Tente não discutir com a prova e tente ler a questão e entender o que ela está pedindo de fato. Aqui, ele deixa bem claro, ele não fala nada de liquidez, ele não fala nada ali ele quer o fundo menos volátil, então a gente já entendeu que é o fundo de papel aqui, mas ele não e ele fala que o cliente é conservador e quer agora, né, ele quer ali começar, basicamente, a indicação do filho é em começar a investir em fundo imobiliário. Então ele começa por onde? Pelo mercado à vista, via bolsa de valores normal, igual qualquer cliente, tá? Então tijolo não é, a gente já entendeu que tijolo tem um pouco mais de vol do que o fundo de papel, e aqui a nossa questão bonita, maravilhosa, a alternativa D. FIIs de papel negociados via Bolsa de Valores, tá bom? Vocês têm perguntas, dúvidas sobre essa questão, podem ficar à vontade. Gustavo, boa noite. Olha, eu me perdi completamente, porque eu entendi você dizendo no começo que o fundo CETIPado, ele marcava na curva, ele ia apresentar menos volatilidade e ia ser o mais indicado, o perfil mais conservador. E aí, depois, no meio do caminho, me perdi, e agora você disse que não é, não entendi. Tá, vamos lá. O fundo CETIPado, ele é basicamente para o investidor de perfil mais agressivo, porque ele não tem liquidez. Ele não tem liquidez nenhuma. Então, se o cliente tivesse falado aqui na questão, deixado claro que ele não está começando agora a investir, e tivesse falado que ele não precisa de liquidez, quando é um fundo CETIPado, o cliente vai deixar claro que ele não precisa de liquidez, porque esse é o ponto crucial. Então, a questão, ela te leva a entender que um fundo CETIPado, pelo fato dele marcar na curva e não ter volatilidade, você vai lá e, marca a questão do o fundo CETIPado. Mas quando você enxerga a questão, os pequenos pontos que ela te traz aqui, o cliente está começando agora a investir em fundo imobiliário, e ele tem um perfil conservador, né? Primeiro que também o perfil conservador, né, não é indicado de maneira alguma, né? A gente não consegue entrar em mercado de balcão, via mercado CETIPado, de maneira alguma. Nem o perfil moderado e nem o arrojado. A gente só consegue investir hoje pela CVM em produtos CETIPados quando a gente tem o perfil investidor, o suitability agressivo, tá bom? Ou caso você concorde ali com o termo de desenquadramento de perfil. Então, a questão, ela realmente faz para confundir, e ela dá poucos dados de propósito, tá? Porque eu tentei pegar com vários alunos, conversei com o Estevam ali na frente, e eu deixo claro aqui, né? Se na questão, a gente tenta reproduzir a questão, se a questão tivesse exatamente assim,
você marcar, é que a gente não consegue enxergar a questão como estava lá, mas vocês estão aprendendo aqui a responder de todas as formas possíveis. Então, se a questão tivesse assim, falando que ele é conservador, falando que ele quer o melhor e menos volátil, e está começando agora, pô, então ele é via bolsa de valores, fundo de papel. Se tivesse falando assim, pô, o cliente, ele quer um fundo onde ele ganhe mais com a variação da cota, ele não se importa tanto com dividendos. Aí, beleza. Aí seria um fundo de tijolo, porque ele não quer o fundo necessariamente menos volátil. Ele quer o fundo ali que tem uma performance melhor na cota, e não necessariamente na renda passiva. Se na questão estivesse falando assim, pô, o cliente não precisa de liquidez, provavelmente ela não iria falar que ele é agressivo, que ia dar muito na cara. Ela iria falar assim, ele é um pouco mais aderente com tomada de risco e já investe em bolsa, né? Pô, já investe em bolsa, mercado à vista, segundo passo, investir via mercado de balcão. A questão, ela deixa clara ali em pequenos sinais, tá bom? E aqui, como ela fala que ele é conservador, que sim, né, na maioria dos casos, é errado, tá? Investir em fundo imobiliário, mas é aquilo, não discuta com a questão. Por quê? Muitos alunos disseram para mim e para nós lá na frente, pô, o cliente é conservador e quer investir em fundo imobiliário, eu pedi a anulação da questão. Eu estou querendo que a questão seja anulada, porque está errado, né? E realmente está errado, né? A gente, quando vai comprar fundo imobiliário para o cliente, geralmente ali na maioria das corretoras, é no mínimo um perfil moderado. Mas aqui, pelo que a questão entrega para nós, a gente vai ter ali o mais aderente ao que está explícito aqui no enunciado, fundo de papel negociado via bolsa de valores mesmo, tá bom? Mas você entendeu, assim, como que você resolveria o racional total, como tivesse as formas, como tivesse cobrando para você marcar via mercado de balcão? Ficou mais claro um pouco? Acho que a chamada dela caiu, Gustavo, no meio da explicação. Ah, putz, que pena. Mas para o restante aqui, tá claro? Tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Claro, pode perguntar, por favor. Pode ser um pouquinho boba, mas eu realmente não entendi. Ali no começo da pergunta, ele fala que gosta de ativos mais líquidos. Mesmo assim, não é mercado de balcão? Não, então, cadê? Ó, por esse ponto mesmo, por ele gostar de ativos mais líquidos, isso endossa que é via Bolsa de Valores. Por quê? Como que é seu nome que perguntou? Não estou conseguindo. Kathleen, porque o ativo setipado, eu consigo negociar no mercado secundário? Não, né? Porque o ativo setipado, vamos lembrar, vamos retomar. O ativo setipado eu negocio direto com o administrador. Então, por que ele marca na curva? Porque a minha venda, a saída antecipada, eu consigo vender diretamente para o administrador se ele quiser. Então, a cota, ela sempre é igual a um título de crédito privado que você compra. Ela sempre vai marcando para cima, nunca mercado. Então, pelo fato dele deixar claro na questão aqui que ele gosta de liquidez, então, se ele gosta de liquidez, entenda que um fundo negociado via mercado de balcão, um setipado, ele pode ter liquidez, a média, não dá para cravar, vocês podem, né, dar uma olhada nos fundos que a gente tem aí negociados nas corretoras, mas geralmente são com prazo de 5, 6, 8, 10 anos para o cliente conseguir resgatar. Por quê? Ele resgata diretamente com o administrador. Na bolsa, não. Pô, se você, Kathleen, entrar amanhã e comprar o KNCR, você concorda que amanhã o pregão do dia 31, no dia... D+2 a liquidez no mercado à vista. Então, você concorda que no dia 4, você comprou amanhã, vendeu no dia 1, por exemplo, no dia 5 vai estar na sua conta? Então, é mais líquido, né? O período é mais curtinho para a gente resgatar. Beleza? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui para a Kathleen, que eu acho que pode funcionar legal para o entendimento, a questão do setipado ou não, né? O da Bolsa, se tu tiver a fim de vender um ativo da Bolsa, tu vai lá, clica no home broker e vende. Tá líquido. Eu trabalho em escritório. Se o meu cliente quiser vender um setipado, ele vai ter que me ligar e pedir, ele acha alguém aí para me vender.
Eu vou ter que ligar para todo mundo para ver se alguém está afim de comprar aquele papelzinho. Não tem ali o... E depende se vai dar preço, né? Depende se o administrador vai querer negociar. O setipado não dá para cravar que é certeza que vai conseguir, né? Depende de diversos fatores, N fatores, mas é isso. Exato. Mercado secundário em sua essência. É isso. Ficou claro, Kathleen? Um pouco melhor? Ficou, obrigada, pessoal. Nada, que é isso. Mais alguma, pessoal? Bora lá, então, para a questão 4. Questão tranquila aqui. Deixa eu trazer a querida aqui para... Cadê ela? Trazer aqui. A nossa amiga aqui. Opa, tá vendo do cálculo aqui. Deixa eu voltar para cá. Volta aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí. Beleza. Aqui é uma questão bem simples. Questão 4. O estagiário de um escritório de investimentos está tentando calcular o beta de uma ação específica, utilizando a seguinte fórmula: beta igual a covariância dividido por variância, sabendo que a covariância entre os retornos da ação e os retornos do mercado é de 0,018. A variância dos retornos do mercado é de 0,012. Qual o valor do beta da ação? A, 0,75, B, 1,25, C, 1,50, D, 2. E aí, qual que vocês acham que é? Uma continha batata aqui, facinho. Estão mandando no chat, estagiário? Alguém já respondeu, já sabe, quer escutar? Pessoal, ao invés de escrever e quiser falar, fica mais fácil que o professor está sem a... Eu estou sem a visualização da tela do chat. Pois é, ela parece tão fácil que o cara até desconfia, né? Eu fui de C. É isso quem falou? É, Olivier. Olivier, tá certo, certíssimo. É isso mesmo. Alternativa C, alternativa correta, só para bater aqui todo mundo. Essa fórmula aqui, ele tá literalmente na questão, foi dessa forma que caiu. Ele te deu a fórmula e te deu os números. É tão fácil que a gente até fica desconfiado, mas existem questões dessa forma na prova. A gente pega aqui 0,018, enter, 0,012, divide 1,50. Fechou? Sem segredo, sem mais delongas aqui. Deixa eu voltar. Cadê o tubarão na tela? Vamos passar para a questão 5. Beleza. A questão das irmãs Zuleide. As irmãs Zuleide foi um ponto que eu estava até falando com o estagiário antes de começar a aula dessa questão aqui. Quem fez a prova vai lembrar que a questão das irmãs Zuleide caiu cada uma com um nome. Mas a gente tenta reproduzir e eu não consegui encontrar os nomes, enfim, exatos ali das irmãs Zuleide. Mas ficou Zuleide A, B e C, tá bom? Mas a questão caiu também muito semelhante, igual caiu a dos fundos imobiliários. Então, questão 5. Módulo 2, questão 5. As 3 irmãs Zuleides começaram a investir juntas na Bolsa de Valores, mas cada uma escolheu uma metodologia diferente para conduzir seus investimentos ao longo do tempo, como estratégia de alocação. Zuleide A, era a Maria, vamos supor, optou por uma estratégia que mantém uma proporção fixa entre ativos de risco e ativos conservadores, realizando, aqui ele fala do que a gente precisa, realizando rebalanceamento sempre que necessário para manter essa alocação constante. Legal. Zuleide B, preferiu uma abordagem mais dinâmica, na qual aumenta sua exposição a ativos de risco quando seu patrimônio cresce, e reduz essa exposição quando o patrimônio diminui, protegendo o capital mínimo. Zuleide C, por sua vez, escolheu comprar boas empresas, manter os papéis por longos períodos e ignorar oscilações de curto prazo do mercado, focando no crescimento de valor no longo prazo. A Zuleide C está com cara de Warren Buffett, né? Bora lá, então.
com base nessas informações, qual é a associação correta entre as irmãs Zuleide e as estratégias adotadas. Legal. A Zuleide A. Ficou um pleonasmo aqui. Mas a irmã Zuleide aqui, a primeira, que é a Zuleide A. A estratégia que ela está se referindo aqui é a de Constant Mix. Por quê? É uma estratégia de alocação com rebalanceamento constante, para manter ali as proporções fixas entre os ativos de risco e os ativos conservadores. Então, eu tenho ali, exemplo clássico, tá? Tenho aqui uma carteira 60-40, vai, 60% em renda variável, 40% em renda fixa. A parte de renda fixa, ela cresceu 6%. E a parte de renda variável, ela cresceu, sei lá, 20%. Então, eu vou sempre tentar manter essa proporção da carteira de 60-40. Como os dois subiram, neste caso aqui, eu vou realizar um rebalanceamento perfeito para a carteira voltar na proporção dela de 60-40. Basicamente, é isso, tá? Então, eu vou sempre manter ali a minha carteira num constant mix, né? Um mix constante ali de ativos, né? Aí vai de investidor para investidor. Um quer 60-40, outro 70-30, enfim. Depende ali o que cada um vai querer, tá? De fato. Então, a gente tem aqui que a Zuleide A é o constant mix. Beleza. A estratégia da Zuleide B é o seguinte: ela tem uma estratégia de proteção de mínimo de capital. O que é isso? Vamos lembrar. Ela está falando assim, eu tenho aqui uma carteira de R$1 milhão. Só que na minha carteira, eu quero 10% em renda variável e 90% em renda fixa. Mas, se a minha carteira bater 90 mil de renda variável, eu quero que você pare tudo, venda tudo e aloque tudo em renda fixa. Estratégia de proteção de capital. Essa estratégia é conhecida também como CPPI, que é Constant Proportional Portfolio Insurance, se eu não me engano. CPPI é uma estratégia ali de proteção de mínimo de capital, que é basicamente ali eu ter ali um mínimo garantido ali. Então, se a minha carteira de renda variável bate um X, eu pego, vendo tudo e coloco em renda fixa. A alocação em ativos de risco, ela é proporcional à diferença entre patrimônio e capital mínimo garantido. Quando o patrimônio cresce, aumenta a exposição ao risco. Quando o patrimônio cai, ele reduz a exposição ao risco. Quer ver? Um exemplo clássico. Eu tenho R$1 milhão. Eu tenho lá 10% em renda variável, 90% em renda fixa. 900 mil em renda variável, 100 mil em renda fixa. Se a minha carteira cresceu 10% de forma global, 1 milhão e 100, eu vou pegar e vou comprar um pouco mais de renda variável. Por quê? Eu vou ter um mínimo ali, aí eu precisaria entrar um pouco mais no detalhe da questão, mas eu vou ter um fator de multiplicação ali no CPPI. Então, quando a carteira sobe, quando eu tenho uma alta dos meus ativos, eu compro mais. Quando ela cai, quando o meu ativo XYZ ele cai, eu vendo ele, na verdade. É diferente do Constant Mix, que eu estou sempre buscando ali um mix constante. Aqui, eu tenho a ideia da proteção mínima do capital. Então, e outra coisa também para decorar, para lembrar, para raciocinar. CPPI, subiu mais, eu compro mais. Caiu, eu vendo, tá? Subiu, eu compro. Desceu, eu vendo. Constant Mix, depende. Eu vou querer sempre manter ali o rebalanceamento para manter ali a proporção do início da carteira constante, tá bom? Então, é isso, no CPPI. Então, aqui o CPPI. Ai, meu Deus, cadê o CPPI? Ai, meu Deus. Esse aqui a gente mata como CPPI. A Zuleide C também, né, ficou meio que na cara aqui. O que ela vai ser?
A Zuleide C escolheu comprar boas empresas, manter os papéis por longos períodos e ignorar oscilações de curto prazo, focando no crescimento de valor no longo prazo. Aqui ela é o buy and hold, a Zuleide C. Porém, o que pode vir na tua prova? Por exemplo, o que é o cliente que é buy and holder, né? É o cliente que gosta, geralmente, de empresas empresas do setor de utilities. Então, o buy and holder, ele vai comprar bancos, seguradoras, vai comprar empresas que pagam bons dividendos, empresas com excelente histórico, bons fundamentos. Poderia vir tudo isso falando. Então, poderia vir assim, a Zuleide C gosta de comprar empresas do setor de utilities. O que ela tem? Utilities, né, que é elétricas, que distribuem bons dividendos, Engie, Taes, entre outras, bancos, Bradesco, Itaú, Santander, entre outras, seguradoras, enfim, inúmeras empresas aí que costumam pagar bons dividendos e elas costumam ter ali uma boa previsibilidade de fluxo de caixa. Então, essa empresa, essa estratégia desse cliente que gosta desse tipo de empresa é o cliente buy and holder, tá? Então, aqui a gente fica na tela com a nossa querida alternativa D. O Tubarão está na tela.